E se cada pequena decisão que você já tomou tivesse mudado completamente o seu destino? Pense por um momento. E se você tivesse escolhido um caminho diferente, dito uma palavra a mais, ou simplesmente esperado 5 minutos antes de sair de casa naquele dia, quantas versões de você poderiam existir agora? Hoje nós vamos explorar uma das ideias mais fascinantes e assustadoras que a mente humana já concebeu. A possibilidade de que cada escolha, por menor que pareça, cria um novo rumo para a sua vida. E no fim, talvez você perceba que o destino não é algo que se encontra, mas algo que se constrói. Imagine o seguinte: um homem está atrasado para o trabalho. Se ele pega o ônibus das 7h30, chega a tempo, é promovido e muda de cidade. Se perde esse ônibus, acaba conhecendo alguém no ponto e se apaixona. 2 histórias, 2 caminhos, 2 vidas. E o mais incrível? Ambos poderiam ter acontecido. Essa ideia é chamada de efeito borboleta. O conceito de que pequenas mudanças em um sistema podem gerar consequências gigantescas no futuro. Mas isso não é só poesia, é ciência. A teoria do caos criada pelo meteorologista Edward Lorenz sugere exatamente isso. Pequenas variações em condições iniciais podem levar a resultados completamente diferentes. Se uma borboleta batendo as asas em um canto do mundo pode iniciar um furacão em outro, imagine o que um simples sim ou não pode fazer com a sua vida. Agora pense nas escolhas que você já tomou até aqui. Qual foi o momento que mudou tudo? Foi um emprego que aceitou? Uma amizade que começou? Uma oportunidade que perdeu? É aqui que começamos a entender que o destino talvez não seja uma linha reta, mas um emaranhado de possibilidades se desdobrando o tempo todo. E o mais curioso é que o cérebro humano parece saber disso. Quando você hesita antes de uma decisão importante, não é só dúvida, é o seu cérebro simulando futuros alternativos. Neurocientistas descobriram que, antes de tomarmos uma decisão, nosso cérebro já começa a projetar cenários possíveis, como se tentasse prever qual caminho levará à melhor versão da nossa história. Somos máquinas de criar destinos, mesmo sem perceber. Mas o que realmente nos guia? Seriam nossas escolhas conscientes, ou algo mais profundo, como o inconsciente, o instinto, ou até uma força invisível que chamamos de destino? A filosofia antiga via o destino como algo traçado pelos deuses. Já na era moderna, pensadores como Sartre defenderam que o ser humano é condenado à liberdade, ou seja, que somos nós que damos sentido à nossa existência, mesmo sem querer. Essa é a beleza e o peso da vida, a responsabilidade de escolher. E é aqui que entra uma pergunta que pode mudar tudo. Será que existe um você em outro universo que tomou a decisão oposta? A teoria dos multiversos, que vem sendo explorada por físicos como Hugh Everett, sugere que cada escolha cria uma nova realidade. Em uma, você decidiu falar com aquela pessoa. Em outra, não. Em uma, você seguiu seus sonhos. Em outra, desistiu. São infinitos eus, vivendo infinitas possibilidades, todos coexistindo, mas sem nunca se encontrarem. Essa ideia parece ficção científica, mas não é tão distante assim. Pense em quantas vezes a vida parece ter conspirado para te colocar em determinado lugar com determinadas pessoas. E quando olhamos para trás, percebemos que as peças se encaixaram. Mas só porque chegamos até o fim do quebra-cabeça. Durante o caminho, tudo parecia caos. Talvez o destino seja justamente isso. O caos que faz sentido quando olhamos em retrospecto. Mas nem sempre escolher é fácil. Às vezes, o medo de errar é tão grande que nos paralisa. Quantas oportunidades você já deixou passar com medo de tomar a decisão errada? É aí que entra a lição mais importante. Não escolher também é uma escolha. O mundo continua girando, as possibilidades continuam se abrindo, e enquanto você hesita, o tempo decide por você. A diferença é que, quando você escolhe, você se torna protagonista. Quando não, vira espectador da própria história. E se o destino fosse como um grande livro sendo escrito em tempo real, e cada escolha sua fosse uma palavra nova? Talvez não exista um roteiro pronto. Talvez o destino seja apenas o conjunto de decisões que tomamos com coragem. No fundo, a pergunta não é qual é o meu destino, mas sim o que eu vou fazer com as chances que tenho agora. E é por isso que entender o efeito borboleta é tão poderoso. Ele nos lembra que pequenas atitudes importam. Um gesto gentil, uma conversa inesperada, um passo fora da zona de conforto. Tudo isso pode transformar completamente o curso da sua vida e até de outras pessoas. Pense em quantas histórias começaram com um simples oi. Quantas vidas foram salvas porque alguém estava no lugar certo, na hora certa, fazendo algo aparentemente banal? No fim, o destino pode até parecer algo místico, mas talvez ele seja apenas o reflexo das escolhas que fazemos com o coração. E se for assim,
Então, o poder de mudar o futuro sempre esteve nas suas mãos. Tudo o que você precisa fazer é decidir. E agora eu te pergunto, qual é a escolha que você está adiando? Qual é o passo que você tem medo de dar? Talvez o futuro que você sonha esteja apenas a uma decisão de distância. Se esse vídeo te fez pensar sobre o seu caminho e as possibilidades que você ainda pode criar, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E me conta nos comentários, se você pudesse voltar e mudar uma única escolha da sua vida, qual seria?